Figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos linguísticos que os autores recorrem para tornar a comunicação mais rica e expressiva. Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semântica. Estão associadas ao significado das palavras. Exemplo, metáfora, comparação, dentre outras. Temos também figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, como hipérbole, eufemismo, ironia, dentre outros. Temos também figuras de sintaxe ou construção. Elas interferem diretamente na estrutura gramatical da frase, como é o caso da elipse, hipérbole e anáfora. Por último, temos as figuras de sons ou harmonia. Elas estão associadas diretamente à sonoridade das palavras, como a assonância e a aliteração. Para dar início, vamos ver um pouquinho sobre a comparação. Comparação é uma figura de linguagem que ocorre quando a construção apresenta o termo comparativo. Fiz um barulho na queda como um vaso que se partia. Fernando Pessoa. Vejamos que o termo como atua como um elemento comparativo entre o barulho da queda e o barulho que se produz de um vaso se partindo. Mais um exemplo. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora não funciona mais. Ah, entendi. Vejamos na compreensão da tira que no primeiro quadrinho, Armando não compreende a comparação, não pela estrutura, e sim pelo campo semântico não pertencer à sua linguagem usual, que seria a flor. Ao trocar o elemento comparativo do amor por um motor de carro, que já faz parte do seu campo semântico, rapidinho ele entende. Então, o termo comparativo, como, ele aparece nas duas construções. O amor é como uma flor. Segundo caso, o amor é como o motor do carro. Dando continuidade, vamos para outra figura de linguagem que também trabalha com a comparação. Porém, a metáfora, no caso de ocorrência de metáfora, não há a explicitação desse elemento comparativo, como, assim como, tal como, mas prevalece a relação de semelhança. Vejamos o exemplo de Augusto dos Anjos. Sou uma sombra, venho de outras eras. Então, sou uma sombra, ele não diz sou como uma sombra, ele faz uma comparação direta. É claro que cabe a nós compreender que a sombra é a projeção de uma pessoa. Aqui ele só fez esta comparação, porém de uma forma direta, não que ele fosse a sombra. Vejamos outro exemplo. Você é uma flor, em referência à figura feminina. Uma comparação direta. É claro que ele estava comparando a beleza da mulher com a beleza de uma flor. Para isso, ele fez a utilização da metáfora, onde não há a explicitação do termo comparativo como. Vamos agora fazer uma análise dessas duas figuras, pelo seu grau de aproximação, a metáfora e a comparação. Na metáfora, tivemos uma comparação da beleza
feminina como uma flor. Porém, na estrutura ficou você é uma flor. Na comparação, há a presença do termo comparativo como. Você é como uma flor. Então, nenhum dos casos há prejuízo na compreensão. Porém, a construção que ocorreu de modo diferente. Dando continuidade, nós temos a hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. Então, algo muito típico da linguagem literária, a linguagem poética, né? Então, a figuração, né, desse exagero para dar mais expressividade ao conteúdo. Vejamos um exemplo de Cruz e Souza. Fundas vermelhidões de velhas chagas, em sangue, abertas, escorrendo em rios. Vejamos aqui o exagero, fundas vermelhidões de velhas chagas. Então, não bastava dizer que a chaga já é uma ferida funda, né? Porém, há toda a questão da explicitação. E como se não bastasse, em sangue, abertas, escorrendo em rios. Então, uma riqueza, Cruz e Souza procura trazer uma riqueza de detalhes e para isso ao exagero, né, da hipérbole. Ainda mais um exemplo da hipérbole. Estamos morrendo de rir. É claro que aqui há toda a ênfase, né, aquele exagero. Ninguém morre de rir. Você morre de dor, morre de um ataque cardíaco, morre de muitas outras causas, muito menos. Dando continuidade, temos a sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem que relaciona planos sensoriais diferentes. Trouxe aqui vários exemplos, porém vamos nos deter agora apenas em Altran Dourado. Os caminhos de Godofredo não tinha mais o gosto dos primeiros tempos. Repetindo, trouxe aqui para análise nesse primeiro momento um trecho de Altran Dourado. Os carinhos de Godofredo não tinham mais o gosto dos primeiros tempos. Vejamos bem a presença da sinestesia ao utilizar, né, os planos sensoriais diferentes, o carinho que nos remete ao tato e o gosto ao paladar. Outro exemplo, sabor gritante, paladar no sabor e gritante audição. Outro exemplo de sinestesia, o brilho macio do cabelo, plano sensorial, visão, brilho e o macio, o tato. Beleza macia da neve. Novamente nós temos os planos sensoriais de visão e tato. Beleza, visão, macia, tato. Então, vejamos a exemplificação, né? Beleza macia da neve. Neve linda e macia, onde o cachorrinho vai lá flutuando sobre ela. Ainda na antítese, nós temos um trecho de Lulu Santos, né? Onde diz: não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Vejamos que, apesar dos sentidos serem opostos, não há contradição. Já o paradoxo é justo o contrário, né? São sentidos opostos que se contradiz. Para ilustrar, trouxe um trecho de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então, como arde sem se ver? Como dói e não se sente? E o descontentamento contente? Vejamos bem que há oposição, ou você está contente ou descontente. E o paradoxo vem justo apresentar esses sentidos opostos que se contradizem no meio da oração.
E uma análise maior, o que é o amor, se não uma eterna contradição? É dor que dói e não se sente, é contentamento descontente, é fogo que arde, mas não se sente, não se vê. Isso é a definição do amor. Seguindo adiante, nós temos então a assonância, que é a repetição de vogais, apresentada aqui por um trecho de Augusto dos Anjos, um urubu pousou na minha sorte, e a aliteração, que é a repetição de consoantes. Aqui mais um exemplo para a assonância. Vamos apresentar um trecho da música de composição de Chico Buarque e Bardotti, A Galinha. Todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a cara, é a clara do vovô. Vejamos que aqui, tem a repetição da vogal O, enfatizando. Então, essas repetições são responsáveis pela formação de sentido junto com a musicalidade presente na poesia. E a aliteração, a repetição de consoantes. Vejamos aqui um trecho de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Nesse caso, nós temos a repetição da vogal V, que além de produzir o sentido, lembra o som, do violão. Vozes veladas, veludosas vozes, Então, um trecho de Violões que Choram, de Cruz e Souza. Esse foi nosso estudo de hoje sobre figuras de linguagem, e até a próxima e bons estudos!